Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos iniciando, no ano de 2022, as nossas aulas. Espero que os irmãos estejam bem, todos, espero que todos os irmãos estejam bem. E vamos retornar esse ano aí com dedicação, fé e com a mente aberta para novos conhecimentos e aprendizados. Nós vamos trabalhar, meus irmãos, durante esse período desse mês, sobre o tema pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo, Pneuma, espírito, logia, estudo. Então, estudo sobre o Espírito, Estudo sobre o Espírito. Então, nós vamos tratar sobre a doutrina do Espírito Santo, tá? Grave aí, nós vamos tratar sobre a doutrina do Espírito Santo, tá bom? E assim, falar sobre o Espírito Santo, até mesmo no meio dos pentecostais, ainda há grandes polêmicas, grandes dúvidas, Nós vamos tratar sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o caráter do Espírito Santo, se o Espírito Santo é Deus, E durante anos, esse diálogo vem acontecendo. Acredita-se que no ano de 316 depois de Cristo, Tertuliano é um dos defensores da doutrina do Espírito Santo, apresentando o Espírito Santo como Deus e também como uma pessoa e como a terceira pessoa da Trindade. Então, para os irmãos entender que é um assunto que vem de anos, que não é de agora. Então vamos lá, nós estamos na introdução. Eu quero falar com vocês aqui no segundo parágrafo da nossa introdução, onde está escrito aí que o Espírito Santo é o selo de Deus, para nossas vidas. Ou melhor, o Espírito Santo é o selo de Deus dado à igreja para o dia da redenção. Paulo falou isso aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, que o Espírito Santo, ele é o selo de Deus, Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual estáis selado para o dia da redenção. O que é selo? Selo, na antiguidade, meus irmãos, Paulo está fazendo menção ao que usava os governantes, os imperadores, Geralmente era um anel, com a face do imperador ou com o símbolo do império no anel, e quando o imperador tomava um documento ou enviava um documento para alguém, ele selava, e carimbava o selo com e carimbava o documento com esta marca que era o selo, do documento. Era um documento selado, A palavra selo no grego, a palavra selo quer dizer uma marca, um lacre ou uma assinatura. Lembra-se de José? José foi dado a ele um anel, E todo documento que passava pela mão dele, ele carimbava o documento com o anel, que era o selo, era a sua assinatura, era a sua marca. No livro do Apocalipse também, nós encontramos um documento com 7 selos. Como é que funcionava isso, meus irmãos? Funcionava da seguinte forma: pegava-se o documento e com uma espécie de argila ou com uma espécie de cera, envolvia o documento e com o anel vinha e selava, E geralmente só a pessoa a qual era endereçada aquele documento é que tinha autoridade
para tirar o selo e ler o documento. É por isso que quando João vê o documento selado, ele vai chorar, né? Ele vai lamentar. Por quê? Porque ele não tinha autoridade para tomar o documento e quebrar os selos. E aí a voz brada, o Senhor nosso Deus brada para João: João, não chores mais. Eis aí o cordeiro que foi morto, né? E ele é digno de tomar o livro e desatar, tirar os seus 7 selos. Por quê? Porque o livro estava endereçado a Jesus e só ele tinha autoridade para poder remover os selos. E Paulo está dizendo que a igreja está selada com o Espírito Santo, tá? A igreja está selada e endereçada a quem? A Deus. Só Deus poderá tirar este selo da igreja. Naquele dia, no dia do arrebatamento, que Paulo também escreveu, que só tem um que agora o detém, mas quando esse for tirado, aí se revelará o Filho do Único. Esse quem é? O Espírito Santo de Deus. Então Paulo está dizendo que o Espírito Santo, ele é o selo, ele foi dado por Deus como selo, selou a igreja. Amém? Vamos para a definição da palavra Espírito. Então, atento a todos os detalhes aqui, irmãos. Eu vou precisar ler um pouco aqui para que os irmãos entendam. Então, acompanhe na sua apostila aí, no momento, tá? A palavra Espírito, ela é encontrada nas páginas do Antigo Testamento. Vem da palavra hebraica ruach, tá? Esta palavra hebraica, ela é um substantivo que pode ser traduzida também como fôlego, vento, ou centro da vida, ou um princípio animador e espírito. Então a palavra ruach, que ela também traduz como espírito, pode ser traduzida como um vento, como fôlego de vida, como ação, né? Princípio ativador da vida humana. Então depende do contexto que você está lendo a palavra. Então quando você ler lá em Jó, falando sobre os 4 ventos, a palavra que está ali no hebraico é ruach, tá? Que também é traduzido como o vento, tá? Isso nós vamos trabalhar mais na frente, mas o fato da palavra ruach significar sopro, vento, não nos dá o direito de dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, simplesmente pelo significado da palavra, porque a tradução da palavra pode ser traduzida por esses adjetivos, né? Ou melhor, por esses substantivos, tá? Mas também pode ser traduzida como espírito, tá bom? Então, é por isso que é usado ruach, né? Então, vamos lá. Ele aparece 377 vezes no Antigo Testamento, tá bom? Traduzido normalmente como espírito. E aí nós temos os textos que você vai encontrar no livro de Gênesis, entre outros aí. No Novo Testamento, nós usamos a palavra grega pneuma, tá? Esta palavra pneuma, assim como a palavra hebraica ruach, tá? Também pode ser traduzido, né, em suas variantes como vento, sopro, tá? E espírito humano. Então a mesma palavra que os escritores usaram para dar direção ao espírito humano, ou melhor, significado a espírito humano, é a mesma palavra que se traduz para o Espírito Santo. No grego, a palavra pneuma. Então, quando Paulo escreveu aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 30, dizendo não entristeçais o Espírito Santo, a palavra que ele usou ali foi pneuma, tá? Porque pneuma pode ser traduzido para o português também como a palavra espírito, tá bom?
Então nós temos aí as duas definições no hebraico e nós temos a definição no grego, tá bom? Ó, entre as variantes da palavra pneuma, representa o melhor observado, a fonte ou berço do espírito humano, tá? Mesmo que as palavras do grego e do hebraico tragam o sentido imaterial, o Espírito Santo é uma pessoa, e isso debateremos logo mais à frente. Então, mesmo que o sentido da palavra apresente substantivos imateriais, né, como vento, sopro, neblina, né, e assim sucessivamente, isso não nos dá o direito de afirmar que o Espírito Santo não é uma pessoa, como algumas seitas por aí diz que ele é o vento, né, que ele é simplesmente o sopro de Deus. Não, ele é uma pessoa. Nós vamos ver isso logo mais à frente, após definirmos aqui, tá? Então vamos lá, a palavra santo, tá? A palavra santo, a palavra que nós usamos aqui para o Espírito Santo, né, é a palavra kadosh, tá? Lembre-se que nós tratamos lá atrás sobre o assunto de santificação e trouxemos algumas traduções sobre a palavra santo, tá? A palavra kadosh, ela não quer dizer simplesmente separado, tá? A palavra kadosh, ela é usada exatamente para a pessoa de Deus, do Espírito Santo e do Senhor Jesus Cristo, tratando-se de suas majestade, de sua soberania, tá? Por quê? Porque a palavra kadosh, ela tem um significado diferente. A palavra kadosh quer dizer limpo, puro, imaculado, inviolável, tá? Por mais que nós procure ser santo e que a gente se aparte, que a palavra santo no seu sentido comum quer dizer separado, né? No seu sentido comum, por mais que nós tenhamos essas características nas nossas vidas, não se compara à ideia de santidade de Deus e do Espírito Santo e do Senhor Jesus, que é inviolável. A nossa santidade, se a gente não vigiar, se a gente não está todo tempo orando, lendo a Bíblia, a gente pode violar essa santificação. A santidade de Deus, a santidade do Espírito Santo e a santidade de Jesus é inviolável. Não se viola, não se corrompe, né? É por isso que nós lemos Ruach Kadosh, né? O Espírito Santo, né? Ruach Kadosh, Espírito Santo, porque é inviolável, o Espírito inviolável, né? O Espírito limpo, o Espírito puro, né? Por mais que nós tenhamos uma vida de santidade, nós não somos puros, nós não somos, porque João vai dizer que aquele que não mente já mentiu e aquele que não tem pecado é um mentiroso. Então, ou seja, a palavra Kadosh, ela inteiramente se refere simplesmente à Trindade, tá? A Santíssima Trindade, a majestade da Trindade. Ponto. Nós iremos agora partir para pensarmos aqui sobre quem é o Espírito Santo ou o que é o Espírito Santo, tá? Então vamos lá. Essa é uma das longas discussões que atravessou séculos. Quem é o Espírito Santo ou o que ele é, né? Há várias falas sobre o Espírito Santo, sobre sua pessoa, sua função no seio da Trindade, né? Há várias seitas que querem apresentar o Espírito Santo como sendo o próprio Deus, tá? Como sendo uma força ativa de Deus, uma energia de Deus, né? Há várias seitas que tentam negar o Espírito Santo como sendo uma terceira pessoa da Trindade, como sendo uma pessoa distinta, né?
mas a Bíblia nos revela que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, tá? Ele é independente, tá? De Jesus, de Deus, porque ele também é um Deus. Agora, é lógico que quando a gente vai retratar em pensamento, em objetivo, é um só, tá? Mas cada um tem a sua função dentro da Trindade, né? Então vamos lá. Um texto que vai nos ajudar a compreendermos melhor esta verdade aqui, meus irmãos, é o texto de João, Evangelho de João, capítulo 14. Eu espero que os irmãos tenham trazido a sua Bíblia, né, para poder acompanhar o texto, ou tenha lido, né, o texto em casa. Evangelho de João, capítulo 14. Olha o que é que João vai nos ensinar aqui no versículo 16 e 17. Eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, tá? O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós, tá? Vamos trabalhar isso aqui. Então vamos lá. A vinda do Espírito Santo é uma promessa de Jesus, um pedido de Jesus, tá? A Deus para a igreja. E quem envia o Espírito Santo para estar com a igreja é Deus, tá? Então vamos lá. Jesus, em algumas traduções, vai dizer, não vai dizer consolador, vai dizer um outro advogado. Por que um outro advogado? Porque Jesus também é advogado. Lembra que João disse: filhinho, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado, Jesus Cristo, né? Então, quando Jesus diz um outro advogado, né, é porque ele também é um, né, que intercede por nós, tá bom? Então vamos lá. Eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Esta palavra advogado aqui, tá, que aparece aqui, ela não é propriamente vinda do original grego, ela vem do latim, passado pela Vulgata, né? Vem do latim, advocatus, né? Que é equivalente ao adjetivo verbal passivo grego parakletos. Palavra parakletos. Então, quando você lê numa tradução, as traduções que são próximas do original, você vai ler consolador, que é esta palavra grega aqui, parakletos. Consolador. Tá bom? Vamos continuar para que os irmãos entendam melhor. O que significa consolador, tá? A palavra grega parakletos é formada por duas palavras gregas. Para, que quer dizer ao lado, e kletos, chamado, né? Ou seja, chamado para estar ao lado. Então, quando Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro consolador, ou seja, ele vos enviará alguém para estar do vosso lado. Olha que maravilha. Deus enviou o Espírito Santo para que esteja do meu lado e do seu lado, nos guiando, nos conduzindo, né? Para nos apresentar a Deus, disse Paulo naquele dia, aperfeiçoados. Então vamos lá. Paracletos tem o seu significado amplo, tá? Ajudador, consolador, encorajador e defensor. Está aí porque algumas traduções colocaram advogado. Por quê? Porque a palavra paracleto também pode ser traduzida como defensor. E a palavra próxima de defensor é o advogado. Entende? É por isso que em algumas traduções bíblicas está o advogado, tá? Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui o nosso pensamento. Nesses dois versículos do 14º capítulo de João, vemos a importância do Espírito Santo no seio da igreja. Na primeira parte do versículo, outro. Lembre-se que Jesus diz aqui, ó, enviarei outro. Essa palavra outro no grego é allos.
outro da mesma espécie ou do mesmo tipo, então o Espírito Santo é uma pessoa. Então, o Espírito Santo, ele é alguém no mesmo nível do Pai e do Filho. Porque Jesus está dizendo aqui, ó, vos enviarei outro. E essa palavra no original, outro, é allos, que quer dizer outro da mesma espécie, do mesmo tipo, com a mesma substância, com o mesmo caráter, com a mesma personalidade, do mesmo modo. Então, aqui nós já estamos entendendo que o Espírito Santo, ele é um ser distinto, porém um ser com a mesma característica divina de Jesus, porque foi Jesus que disse, outro igual a mim, né? Então, ou seja, das mesmas características divinas que Jesus e que o Pai, tá? Então aqui nós já derrubamos a ideia de que o Espírito Santo é uma energia de Deus, de que o Espírito Santo é o próprio Deus em ação, de que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, né? Aqui no texto de João, nós já derrubamos essa ideia. Aqui Jesus está apresentando o Espírito Santo como um ser igual a ele. Ponto. É um ser. Não é uma força ativa. Nessa passagem, Jesus deixa claro que o Espírito Santo tem a mesma substância que ele e o Pai. É preciso parar. Quem quer conhecer o Espírito do Senhor, entender que ele não foi criado, ele é criador. Não é uma força ativa, ele tem poder e ele também é Deus. Entende, meus irmãos? Então só aqui nós temos substâncias, ou temos substância não, temos argumentos, né? Nós temos argumentos para derrubar qualquer ideia contrária de determinadas seitas que querem apresentar o Espírito Santo como uma força ativa, como alguém que foi criado, como uma energia, como simplesmente sendo o próprio Deus em uma ação diferente, né? O Espírito Santo, ele tem a sua consciência, ele tem o seu caráter, ele tem a sua personalidade e ele está no mesmo nível que o Pai e que o Filho. Ponto. Ó, a segunda função do Espírito Santo que nós encontramos aqui nos textos de João, agora é no capítulo 16 de João, tá? Segunda função do Espírito Santo é com relação ao mundo, porque está escrito: quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da sua justiça e do seu juízo, tá? Isso é interessante deixarmos claro aqui, tá bom? O ministério do Espírito Santo no mundo tem sua manifestação no ajudar, porém também no acusar. Por quê? Nós vamos entender aqui agora. O verbo grego usado aqui por João é eleko, tá? Que significa, nesse contexto, convencer. O verbo aqui, ó, tá? Convencer da culpa ou de culpa, expor, refutar ou condenar. Então vamos lá. Quando Jesus diz que ele convencerá, então esse verbo aqui, ó, elenco, tá? Ele traz, o que Jesus quis dizer é que o Espírito Santo no mundo, ou para as pessoas do mundo que não conhecem a graça de Deus e que não aceitou Jesus ainda, o Espírito Santo seria um tipo de promotor para expor o pecado. Ou seja, convencer. A ideia de convencer é de dialogar, apontar, mostrar que o ser humano sem Jesus precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Essa é a segunda função do Espírito Santo. Na primeira é para a igreja, para os discípulos, caminhar ao lado, estar ao lado, consolar, confortar, defender, né? Quando se trata para o mundo, é completamente diferente. Para o não convertido, é completamente diferente. Aí, para o não convertido, ele é o promotor.
Ele é aquele que vai expor o pecado. Entende? É aquele que vai expor o erro, né? Para que as pessoas se convençam e retrocedam do seu mau caminho, né? É importante deixarmos isso claro aqui. Então vamos lá. Assim também como vencer ou superar quem precisa ser alertado sobre o seu pecado no mundo. Ou seja, para quem crê em Jesus, ele é o advogado, o defensor, o consolador. Porém, para aquele que não crê, ele é o acusador do pecado. Ele é o promotor. Tá? Então essas são as duas funções do Espírito Santo. As duas funções do Espírito Santo. Uma forma para a igreja, uma outra forma para as pessoas que ainda não aceitaram o Evangelho e não passaram a crer no Senhor Jesus. É importante, irmãos, a gente ter essa consciência e saber passar isso aí, tanto numa escola dominical, como para outras pessoas, pessoas confusas. Dentro do mundo pentecostal mesmo, as pessoas são confusas com relação à pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, perguntas como: o Espírito Santo pode receber adoração? Claro que sim. Ele é Deus. Então, se ele não pode receber adoração, ele não pode ser classificado como Deus. Ele não pode estar no patamar da terceira pessoa da Trindade. Entende? Ele não pode ter. Não pode existir a ideia sobre ele de que ele é igual a Jesus, como Jesus disse que ele é igual a mim. Então, se nós adoramos a Jesus como Senhor da nossa vida, nós também podemos adorar o Espírito Santo, né? Durante muito tempo na igreja, e ainda hoje acontece, as pessoas estão confusas, são confusas. Inclusive na aula agora, segunda-feira, alguém me perguntou isso. Professor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O Espírito Santo pode ser adorado? É claro que ele pode ser adorado, né? Porque ele é Deus e na pessoa de Deus ele recebe adoração. Mas é claro que a função na qual ele veio foi para levar a igreja a se santificar, levar a igreja a adorar a Deus, a servir a Jesus com mais entusiasmo, né? É importante que se diga isso, meus irmãos. Mas também é importante que se diga que ele, como Deus, recebe sim a adoração da igreja, sim, tá? Bom, meus irmãos, agora espero que os irmãos tenham entendido até agora. Nós vamos passar para a segunda parte, né? A segunda parte aqui da nossa aula. Nós vamos tratar aqui, ó, a divindade do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo é Deus? Bom, até agora está claro o que eu tenho passado para vocês, né? O cristianismo é criticado, é muito criticado pelo judaísmo, tá? Por ser considerado uma religião monoteísta e crer em uma trindade, tá? Por quê? Porque os judeus, eles acreditam em um único Deus, Yahvé. E eles entendem que o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, quando nós lemos a expressão o Espírito de Deus, para os judeus é o próprio Deus, porque assim como o homem, como o ser humano, tem o seu próprio espírito, na consciência judaica, Deus também tem o seu próprio espírito. Ou seja, não existe essa ideia de Pai, Filho e Espírito Santo no judaísmo. É só um Deus, Yahvé, Elohim, Adonai, só, e mais ninguém, tá? Então, os judeus criticam o cristianismo por essa ideia, porque a gente fala que a gente é um povo monoteísta, que crê em um único Deus, e pregamos a ideia de uma trindade, né? Então eles nos criticam por isso. Só que nós cremos na ideia de um único Deus e Senhor e falamos de uma trindade porque existe uma trindade, né? Eles não aceitam Jesus como Deus, né? Por quê? Porque na concepção deles, o Messias que virá é um enviado, não é um Deus. É apenas um enviado, não é um Deus,
né? E nós vamos tratar desse assunto mais para frente. Vou dar uma pausinha aqui e a gente já volta.